famosa tier list. Por quê? Porque o São Paulo teve uma campanha interessante na Copinha e tem jogadores ali que tem bom prospecto, né, para subir, e a gente vai definir aqui quem que deve subir urgentemente, como está aqui a categoria, quem sobe só para treinar, quem fica no sub-20, e deixa eu deletar essas aqui para aparecer os nomes dos jogadores. Temos aqui João Pedro, Gustavo Santana, Paulinho, Felisberto, Lucian, o Nicolas, o Isaac, o Jorginey, o Matheus Ferreira, o Pedro Ferreira e também o atacante TT para essas 3 categorias. Sobe urgente, sobe só para treinar, ou fica no sub-20 mais um pouquinho para desenvolver, né? E tá tudo bem ficar no sub-20 mais um pouco, para dar aquela maturada um pouco maior também, e aí possa chegar cada vez mais pronto no elenco profissional. Essa é a nossa dinâmica para essa reta final de Bom Dia Tricolor. Então, acho que vamos por nome, né? Nome por nome. João Pedro, goleiro. Raí e Felipe Mascari, o que vocês pensam? Sobe urgente? Sobe só para treinar ou fica no sub-20? Fica no sub-20 para mim. Eu colocaria para subir para treinar, para ter uma opção de terceiro goleiro. Mas jogando no sub-20, não perdendo minutagem para o desenvolvimento dele. Eu colocaria para ficar no sub-20 ainda. Acho que São Paulo trouxe um goleiro a mais, né? O Carlos Coronel. Tem o Yang ainda que precisa de minutagem. O Yang não saiu ainda de empréstimo? Que ele estava prevendo sair para empréstimo. Ele Mas ele já foi confirmado essa saída? Então não. Então eu desfalo o que eu disse. Vou colocar o João Pedro para ficar no sub-20, pelo menos por enquanto. O Gustavo Santana, o atacante. Sub-20. Eu acho que sub-20 também. Para mim, fica mais um pouco no sub-20. Tem outros bons prospectos aí para subir que vão chegar. Paulinho, o que vocês acham sobre o atacante Paulinho? Eu gosto muito do Paulinho, eu acho que... É que agora ele teve essa lesão um pouco mais complicada, né? Mas o Paulinho é um jogador que eu gostaria ver ver no profissional enquanto a gente está com o Rian machucado e o André machucado. Ele seria um excelente reserva para mim do Caleri. Então, para mim, o Paulinho hoje, inclusive, ele não perderia o gol que o Tapia perdeu contra o Palmeiras. Não perderia o gol que o Tapia perdeu? O Paulinho, então, qual que é a sua opinião? Desculpa, você colocaria em qual categoria? Eu colocaria como sobe urgente, porque hoje falta uma opção de camisa 9 em reserva. Sobe urgente. O pessoal está falando aqui que o Gustavo Santana estourou a idade. Bom detalhe, né? Que a gente não se ligou. Então vou subir o Gustavo Santana para subir para treinar. Só por esse fator, né? Porque tem 20 anos. É um bom ponto. Um ponto essencial, inclusive. Eu vou colocar o subir urgente no Paulinho também, então. Qual que é a sua opinião, Raí? Olha, Boni, assim, para mim essa frase sobe urgente, subentende um cara que você vai subir ele porque você precisa muito que ele jogue urgente. E sendo muito honesto, para mim não tem nenhum jogador aí que pode subir para jogar urgente. Acho que subir para fazer parte do elenco, para ir sendo inserido aos poucos, tem alguns. O Paulinho é um deles, o Felisberto é outro, o Nicolas já está fazendo parte do time de cima, já jogou algumas partidas, Pedro Ferreira, o TT, o Isaac, eu acho que esses podem fazer parte do grupo. Urgente, para mim, sinceramente, não tem nenhum. Eu acho que a gente pode fazer esse disclaimer. É uma frase hiperbólica, mas acho que pode querer dizer assim, quem está na frente em termos de receber oportunidades, entendeu? Não urgente, que vai ser utilizado agora, tem que ser titular absoluto. Mas eu acho que esse sobe urgente poderia ser compor o elenco principal. Pode ser, podemos levar compor o elenco principal quer dizer jogar uma vez ou outra. Ter uma minutagem um pouco maior. Faça essa alteração aí, Boni. Faça essa alteração aí na Taia. Vou fazer essa alteração, então. Compõe elenco. Compor o elenco principal. Compor o elenco principal. Pronto. E compor o elenco não é você ficar indo e voltando, né? O subir para treinar, você sobe, treina e volta. O elenco principal você compõe e fica. Isso. Foi o que aconteceu com o Rian Francisco, né? Por exemplo. Isso. Então eu penso assim. Acho que aí fica melhor a definição. Aí, para mim, o Paulinho se encaixa neste tópico, nessa janela. Então, vamos colocar o Paulinho aqui. Igor Felisberto. Lembrando que tem
Peraí, o amigo, o cara do aqui, Matheus Feira, vocês são cegos? Ele está aqui. O Matheus Feira, ele está aqui, gente. Então, vamos chegar. Um pouco de paciência. Talvez ele seja cego. Um pouquinho de paciência, tá bom? Tudo certo? Podemos dar uma respirada e acalmar? Vamos terminar isso aqui. Igor Felisberto, lembrando que tem lateral direito por chegar também, né? O nosso grandioso possante Lucas Ramon, que chega aí no mês de maio, caso o São Paulo não consiga antecipar a sua vinda junto ao Mirassol. Então, Igor Felisberto, para mim, já adianto, para treinar. Subir para treinar. Dentro desse contexto de já ter 3 laterais, não tem como subi-lo agora, porque vai ficar só treinando. Mas eu acho o Igor Felisberto mais jogador que o Mike e que o Cedric. Então, para mim, ele seria para compor elenco. Mas, diante desse cenário, fica no sub-20 subindo para treinar. É isso. Sobe para treinar. O nosso Renan ele fez uma análise muito boa ontem do Felisberto, também falando justamente sobre o que o pessoal está apontando aqui no chat, a deficiência defensiva que ele tem nesse momento, e como seria interessante, seria bom ele melhorar esse aspecto também, porque qualidade técnica ele tem. Rai Monteiro, o que você pensa sobre Igor Felisberto? Compor o elenco, uma boa participação aí. É claro que você agora, né, tem 3 jogadores para essa posição, né? Mike, Cedric e o Lucas Ramon, né, que vai chegar em maio. Vai chegar. Não me falha a memória. E assim, ok, esses são melhores que o Cedric e tal, concordo. Mas o Cedric tem contrato, gente. Não tem o que fazer. Vai fazer o que com o cara que tem contrato? Para rescindir tem que pagar. Não tem dinheiro. Então ele vai ter que fazer parte do elenco. Até 2027, Raí. Quantos anos tem o Felisberto? Felisberto. E se ele não tiver estourado a idade. 18. 18? Fica no sub-20. Fica no sub-20. Ele não vai ter espaço. Ele não vai ter espaço para jogar. Tem o Mike, tem o Lucas Ramon e tem o Cedric. 3 caras. Ele não vai ter espaço. Sub-20. Tem mais 2 anos de sub-20, então fica no sub-20. Eu vou comprar essa. Vou deixar o Felisberto no sub-20. O pessoal perguntando do Paulinho. A notícia saiu ontem, tá? Sobre a lesão dele. Foi um estiramento ligamentar. E não é séria, como foi a do volante Hugo, por exemplo, e começou já um tratamento conservador. Então, claro, que está dentro desse contexto. Tá? Compor o elenco é quando tiver recuperado também. Né? Não é subir agora com o cara machucado. Enfim, Luciano. Para mim, eu gostei do Luciano, mas acho que sub-20 também. O que vocês pensam? O Luciano tem 19 anos, né? Eu acho que dá para manter ainda no sub-20, apesar que ele já teve experiência no profissional, né? Se não me engano, no Bahia. Então, acho que talvez ele não precise subir agora para pegar a experiência que ele já tem. Então, pode manter ele no sub-20 e é isso. O Felisberto ainda está na frente dele, inclusive, eu acredito, como opção, uma prioridade para subir mais para frente. Luciano sub-20, posso fechar nessa, Raí? Beleza. Nicolas, para mim, o Nicolas já compõe, né? Já compôs nesse início de temporada o elenco principal, então acho que não tem muita discussão por aqui. Acho que, dentre os jogadores da posição na Copinha, é o que mais deve também compor o elenco principal nessa função. Então acho que já compõe, né? Voltou só para a final, então acho que já dá para considerar que já compõe o elenco principal. Exato. Isaac, e o Isaac tem essa questão. Para mim, deveria já compor o elenco. Só que o São Paulo cometeu a grande atitude de contratar o Dória. Ou seja, tem 5 jogadores na posição de zagueiro. São 6, né? Outro maluco. Talvez eu tenha perdido a conta aqui. Arboleda, Lanfranco, Sabino, Tolói, Dória e Ferrarese. 6. Nossa, 6. 6 zagueiros. O problema é ter contratado o Dória. Mas para mim já era compor o elenco. Mas como contratou o Dória, aí fica complicado, né? Porque vai receber minutagem como? Então essa talvez seja a mais difícil para a gente solucionar aqui, o Rai e meu querido Felipe Mascari. E detalhe, esse ano ele completa 20 anos, pelo que eu estou vendo aqui. Então, é o último ano dele também de sub-20, né?
O São Paulo precisa saber o que vai fazer com o Isaac. Eu espero só que não aceite uma proposta de 2 balas Jujuba por ele para ele sair. Mas o São Paulo precisa já começar a prospectar ele para começar a compor o elenco já nesse ano. Pelo menos para ir treinando, para ir pegando já a malícia do profissional e, enfim, deixar ele treinando nesse ano junto com o profissional em alguns momentos, mas jogando ainda no sub-20. Então, por isso, eu colocaria para subir para treinar, só para ter essa experiência um pouco no profissional. Raí Monteiro. Não tem espaço para ele jogar, né? Eu acho que é isso, subir para treinar, porque assim, o São Paulo hoje tem Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Dória, eu acho que e Tolói. 6 zagueiros, cara. Como ele vai jogar? E o São Paulo nem tá jogando mais com 3, tá jogando com 2. Então, assim, acho que por uma má gestão aí, né? Uma má organização nesse setor, você acaba não dando espaço para um menino promissor poder entrar em campo, poder ter minutos, poder se juntar ao grupo efetivamente, né? Porque se juntar ao grupo para ficar só treinando, é claro que é legal, traz a ele experiência, mas, assim, entrar em campo a Vera não vai rolar. Tem 6 jogadores na frente dele. Então, o problema é ter 6 zagueiros, e desses 6, cara, sendo muito honesto, hoje, nenhum deles é uma certeza. Tem jogadores que, se retomarem aí um bom nível, eles podem ser fundamentais, né? Principalmente Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese. Para mim são os melhores dos 6. Agora, é tudo na teoria, né? Na prática isso não está acontecendo tem algum tempo. Então, é bem complicado também essa situação. O Raí, mentira, eu só queria tirar uma dúvida com o Raí, porque o Raí é um cara que eu admiro muito a opinião, ele conhece muito de futebol. Uma dúvida. Obrigado, você acha que o Arboleda consegue retomar algum nível do que ele teve pré-2023? Porque eu tenho notado um declínio no Arboleda de 2023 para cá. 23, 24. Você acha que é possível ele retomar alguma coisa? Porque para mim é fim de ciclo. Eu também acho, estou contigo nessa. Eu não consigo enxergar ele retomando o melhor do seu nível. Faz bastante tempo, como você citou, que ele não joga bem. É um jogador de 34 anos também. Eu não sei o quanto ele se cuida do corpo, coisas do tipo, né? Pensando em um atleta de alto rendimento, isso é muito importante. Então eu não enxergo de verdade ele retomando o alto rendimento, não. Se acontecer, vai me surpreender bastante. Vai me surpreender muito se acontecer. Eu não espero, pela idade que ele tem, 34, não acho que ele vai conseguir corrigir uma rota para voltar a ser um zagueiro de altíssimo nível, né? Não acho que isso vai acontecer, e a gente tem cada vez visto mais exemplos de jogadores que não conseguem atingir uma longevidade no futebol porque não se cuidam ao longo da carreira, né? Não cuidam do corpo. E você tem exemplos de jogadores que fazem isso e conseguem ir muito longe. Acho que o Thiago Silva é o melhor deles, né? O cara tá jogando em alto nível, aos 40, 41, acho que ele tem já, na Europa, cara. Ele estava aqui no Fluminense, não estava muito legal, e ele conseguiu. Ele voltou para a primeira prateleira da Europa? Não voltou. Mas ele está jogando no Porto, não é desprezível também, né? É um clube grande dentro do seu país, joga competição europeia, enfim. Mas o Arboleda, assim, a sensação que eu tenho muito distante é que ele não tem esse cuidado com a ferramenta de trabalho dele, né? Que é o corpo. E por isso eu acho que ele não vai conseguir mais ser um jogador de alto nível, é a impressão que eu tenho. Jorginho e Matheus Ferreira, vou fazer em dupla, porque para mim, os dois já deveriam compor o elenco. Pensando que o São Paulo tem nesse momento, estou até aberto com a lista do elenco aqui do São Paulo, nesse momento. Em termos de volantes, tem Bobadilha, Danielzinho, o Marcos Antônio, Negruti e Pablo Maia. Acho que já não conta mais com o Alisson, né? Que inclusive tem uma pergunta aqui no nosso chat, que eu já vou ler daqui a pouco, sobre a visita dele no CT do Corinthians. Além de Luan, que para mim, ciclo encerrado, e o Hugo, que a gente está na expectativa também de subir. Para mim, os dois já poderiam subir para compor o elenco, ou pelo menos o Matheus Ferreira compor o elenco e o Jorginho subir para treinar. O que vocês pensam sobre os dois? Ambos, só lembrando que ambos são 06, né? Então também completam 20 anos neste ano. Então também é o último ano de sub-20. O Matheus Ferreira, para mim, ele já tem o porte físico de quem pode integrar o profissional. Não acho que ele vai, por mais que ele sobre no sub-20, porque ele tem realmente um porte físico ele é muito forte fisicamente,
Não sei se no profissional seria a mesma coisa, mas eu acho que também seria bom ele subir para compor elenco e também já pegar um pouco dessa malandragem do profissional. E o Jordan, eu acho que deixaria ele sobe para treinar, mas é isso, eu acho que ele precisa ainda um pouco mais de rodagem no sub-20, terminar esse último ciclo de sub-20. Aí, Monteiro. Eu acompanho o Mascari nessa aí. Acho que um ciclo a mais de sub-20 para ele pode ser interessante para ganhar aí um pouco mais de experiência, né? Pensando no time de cima, numa posição que talvez vá ser carente daqui a pouco tempo, né? Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia, saíram 2, né, dos volantes que o São Paulo tinha, Alisson e o Luiz Gustavo, né? O Alisson ainda não se sabe se vai mesmo, né? Mas enfim, como eu já disse aqui em outra tribuna, não tem mais condição de vestir a camisa do São Paulo depois desse negócio aí. Agora tá meio atrapalhado, né? Que foi feito com ele e ele quis fazer parte disso. Então, acho que mais um tempinho aí de sub-20 e vai sendo inserido aos poucos. Então a gente fechou como o Jordan e Matheus Ferreira, o Jordan um pouco mais sub-20 e o Matheus Ferreira compondo o elenco. Eu acho que os dois podem ser essa transição, sobe para treinar e volta. Pode ser. E aí, se destacar no treinamento, fica. Perfeito. E para fechar, então, para a gente rapidinho, que a gente já passou do horário, Pedro Ferreira e TT. Para mim, Pedro Ferreira compor elenco, não tem nem muito o que discutir. E também o TT eu já colocaria, pelo menos para treinar. Justo, eu acompanho. Você também, meu caro Raimundo? Né? É isso então. TT pelo menos para treinar, Pedro Ferreira compor o elenco. Para a gente também não exagerar no compor o elenco, né? Não colocar todo mundo aqui em compor o elenco, senão vira um elenco de 40 jogadores e aí fica complicado. Tá, então, a nossa definição aqui. O Paulo Nobre falou, Pedro Ferreira é nosso meia. Para vocês tirarem o print de vocês e depois a gente vê se a gente foi bem na nossa análise conforme a temporada passa.